Bom dia, prezados irmãos no Senhor Jesus Cristo, amigos, membros da Primeira Igreja Batista em Araruama e de tantas outras igrejas, pessoas que durante as últimas semanas têm me dado a alegria de poder compartilhar a respeito da Palavra de Deus e também das minhas experiências. Nesta manhã, nesse momento sublime, eu quero convidar você a refletir comigo sobre o texto de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, quando ele fala sobre o oleiro que foi ao seu local de trabalho e lá quando ele estava trabalhando com o barro, então diz o texto que aquele vaso que ele estava fazendo se quebrou e, portanto, ele teve que fazer um outro vaso. E Deus diz que assim como aquele barro se submeteu nas mãos do oleiro e se permitiu ser feito de novo, assim também o povo de Deus precisa se permitir diante de Deus a ser reconstruído, a ter novas experiências, a deixar Deus agir de novo, fazer o novo. Eu creio muito nisso. Conta uma história que um artista, um artesão que trabalhava com barro, excelente, conhecidíssimo, ele decidiu fazer 3 vasos. Fez as plantas, projetou direitinho, exatamente do jeito que ele gostaria que ficassem as suas obras-primas. E foi lá para o seu ateliê, levou a porção de barro, colocou sobre a bancada e dividiu em 3 partes e começou a trabalhar na primeira parte. A primeira parte virou para o oleiro e disse o seguinte: oleiro, eu gostaria que o senhor fizesse de mim um vaso bem bonito e eu quero ser belo, eu quero atrair a atenção das pessoas, mas eu não posso ser levado ao fogo, eu não tolero altas temperaturas, então eu não faço questão de ser resistente, eu quero ser belo apenas. Como a submissão do barro define a ação do oleiro, é isso que a passagem bíblica diz, então o oleiro fez exatamente isso. Foi lá, trabalhou com aquele barro, o vaso ficou muito bonito, e depois não pôde levá-lo ao forno, então deixou lá na estante para secar e assim aconteceu. Quando ele foi trabalhar com a sua segunda porção de barro, ela, como a primeira, falou: você poderia dizer, mas pastor, o barro não fala, mas na minha história o barro fala e eu gostaria que você ficasse na sua e entendesse isso, tá bom? A segunda porção falou também e virou para o oleiro e disse: olha, oleiro, eu não sou como aquela primeira porção, não tenho dificuldades com altas temperaturas, eu quero que o senhor me leve ao forno, faço questão de ser um vaso resistente, entretanto eu não tenho essa intimidade com o senhor, eu não gostaria que o senhor ficasse me alisando, me apalpando e me amassando, e eu não gostaria que isso acontecesse. Eu não faço questão de ser belo, de ter belas curvas, né? Eu faço questão de durar, eu quero ser durável. E a submissão do barro define a ação do oleiro de acordo com Jeremias 18. E o oleiro fez exatamente isso, pegou aquela porção de barro, não podendo trabalhar, não podendo manuseá-la, como gostaria de fazer, fez um vaso qualquer, levou ao forno, queimou, colocou lá na estante do lado da primeira obra. Quando foi trabalhar a terceira porção de barro, também falou, e virou para ele e disse: olha, oleiro, eu gostaria que o senhor me fizesse exatamente do jeito que o senhor planejou, do jeito que está aí no seu desenho. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer uma obra de arte, né? Então eu quero que o senhor me use, eu quero que o senhor me apalpe, eu quero que o senhor tire todas as impurezas, todas as pedrinhas, tudo que for raiz, que for atrapalhar depois na hora da queima e for, né, deixar imperfeito. Eu quero que o senhor tire tudo que for imperfeição, eu gostaria que o senhor tirasse. E quanto à temperatura, eu sei que o senhor é capaz, o senhor vai saber exatamente a que temperatura eu serei capaz de suportar, então me leve aos poucos, vai aumentando a temperatura, eu quero ser uma obra de arte. E assim aconteceu, e ficou muito feliz, o obreiro ficou um vaso lindo, colocou lá na estante. Um dia ele abriu o seu ateliê para o público, e as pessoas foram lá, né, ansiosas por ver as obras de arte, e chegando lá, então, alguém chegou no primeiro vaso, e quando tocou naquele vaso, né, descuidado, caiu, e ali mesmo quebrou, virou cacos, e o ajudante veio, ele varreu, jogou no lixo. O segundo vaso não chamou a atenção de ninguém gostou daquele vaso. Será que foi ele mesmo que fez isso? Tudo torto, né? Mal feito, ele é tão bom. Mas quando chegou no terceiro vaso, ele teve que fazer um leilão para ver quem dava mais, porque todo mundo quis levar aquela obra de arte para casa.
Pois bem, irmãos, assim também acontece comigo e com você. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos o barro nas mãos do oleiro, e Ele quer fazer de nós uma obra-prima. Mas às vezes nós nos comportamos como a primeira. Eu faço questão de ter aparência de crente, aparência de bom cristão, muito belo, mas não sou resistente. A primeira tempestade, a primeira pandemia, lá essa pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, não para de confiar no Senhor. A segunda porção faz questão de ser resistente, sim, quer durar, mas não atrai a atenção de ninguém, não causa espécie, não leva ninguém consigo, para adorar a Deus, porque é apenas um vaso que vai durar a vida toda. Isso é bom, mas não é o suficiente. Mas a terceira porção agrada a Deus, aquele que quer ser completamente construído e fabricado de acordo com a vontade de Deus. Senhor, tira as impurezas, tira tudo aquilo que desagrade ao Senhor, tudo aquilo que for causar estragos no futuro. Eu faço questão, me leve aos poucos, Senhor, ao fogo do Teu Espírito, vai me orientando, vai me queimando. Eu quero durar, eu quero agradar o Senhor, eu quero ser exatamente do jeito que o Senhor planejou. Pois bem, amados, isso pode acontecer comigo e com você. A submissão do barro define a ação do oleiro. A sua submissão ao Senhor vai definir a obra-prima que Ele quer fazer de mim e de você. Creia nisso, coloque-se nas mãos do Senhor e deixe Ele agir. Ele vai agir. Um bom dia e que Deus o abençoe abundantemente.